Sejam bem-vindos a mais um Adenão Podcast. Hoje a gente vai falar de um assunto que o brasileiro é apaixonado. A gente vai falar sobre cerveja. Eu sou a Pri, aqui comigo tá o Gabi. Opa! Aqui do meu lado o Dé. E aí, povo? E remotamente o Guga. E aí, galera, mais uma vez aqui de Timbó. Vamos aí. Nesse episódio a gente vai entrevistar o Rafael Moraes Greneman. Ele que é mestre cervejeiro pela Escola Superior de Cervejaria e Malte, e Daniel Gutfloss, ele que é bacharel em gastronomia e técnico cervejeiro. Junto, eles fundaram a cervejaria Savage, em Curitibanos. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite a todos aí. Vamos dar início à sessão de perguntas. Então, como surgiu o interesse em estudar cerveja? Eu comecei em 2015, morava em Joinville como hobby, né? Comecei fazendo cerveja na panela, fazia levas de 20 litros primeiro, e isso para mim era uma forma de lazer, né? Nos finais de semana eu trabalhava com automação industrial e encontrei na cerveja um novo mundo, né? Sempre gostei de cervejas artesanais, então foi um caminho meio que automático para fazer. Eu fui com um vizinho que fazia na panela em casa também. Como eu já sou formado em gastronomia, comecei a ter interesse em juntar o útil ao agradável. Em 2014 cheguei a fazer uma pós em cerveja em Blumenau, mas acabei desistindo e voltando para o ramo da gastronomia. Aí em 2018 que voltou ali a chama para juntar a gastronomia e a cerveja, fazendo um restaurante, um pub, uma coisa assim. Mas tinha outra engenharia você estudava, né, antes? Eu comecei na elétrica, depois fui para acústica, tentei engenharia, vi que não era certo, o negócio era cervejaria. Daí resolvi fazer o curso também, né, final de 2017 larguei a área que eu trabalhava em Joinville e fui para Blumenau fazer o mestre cervejeiro, para me profissionalizar. O estado de Blumenau é o berço, né, da cerveja. Isso que é a capital da cerveja brasileira. Capital da cerveja. Eles agora produzem a própria cerveja para o Oktoberfest, né, ali, acho que é. Na Oktober são várias cervejarias que tem os stands lá, né? E daí elas que levam mesmo, não tem uma produção oficial, própria da... A oficial é a que patrocina o evento, né? Esse que eles chamam. Logo tem a Savage lá patrocinando. Quem sabe? E a formação de vocês, como que acontece? Como que é os passos para se tornar um mestre cervejeiro? O mestre cervejeiro hoje no Brasil, a gente tem a Escola Superior de Cerveja e Malte, que foi a primeira escola da América do Sul. Daí você tem o curso lá, o nível técnico, né? Tem duas turmas, uma que é integral, você tem um período de 10 meses que faz aula de manhã e de tarde. Durante o curso você faz estágio em cervejarias, né? São 5 estágios que você faz. A gente tem visitação a grandes empresas que produzem equipamentos, empresas que produzem insumos, né? A agrária que produz malte, por exemplo. Então ele é um curso que foca em todo o processo produtivo, desde os insumos, equipamentos até a cerveja propriamente dito, né? Esse curso também tem a opção que é noturna também, 2 anos, que abriu recentemente. Então hoje no Brasil, que eu saiba, o método para ser mestre cervejeiro seria essas 2 turmas. Aqui na Unicelva também tem um curso à distância. Só que daí eu não sei como é que é exatamente o formato dele. Né? E as avaliações, como que ocorre? Como que é? Vocês conseguem a graduação através de avaliações, né? E quais são esses testes para? Aquele curso é dividido em 8 módulos. Daí ao final de cada módulo você tem uma avaliação teórica. E daí tem as avaliações da prática que foram dos estágios, né? Você faz um relatório de estágio e no final faz um relatório final do curso para conseguir. Um TCC praticamente. Eu ia perguntar, nos estágios não saiu ninguém torto de lá. Até dos 5 estágios a gente fez 3, foi na mesma cervejaria? Não. 3 ou 3. Foi no mesmo... Estudaram junto vocês dois, então? Isso. Daí lá que surgiu a ideia. Lá que a gente se conheceu no curso lá, moramos junto, fizemos um curso junto, a gente morava numa república, né, em 5 cervejeiros. Colegas. Fazia.
Daí a gente teve a afinidade de fazer os estágios juntos, Fechou as ideias, né? fechou as ideias. Daí numa das conversas eu falei que tava a fim de montar uma cervejaria. Ele disse, então vamos. Bora. Mas vocês são só você daqui, né? Eu sou daqui, Sou do Pinhãozinho, lá no Oeste Catarinense. E ó, a gente recebeu o Chuck aqui da banda do Nádiva, Uhum. e ele é gastrônomo, né? Aí ele falou que a gastronomia ele não abrange só a parte de comida, né? Mas toda uma parte de bebida também. Sim, sim. A minha ideia no bar lá é juntar, fazer algo harmonizado ainda. Devido à pandemia, a gente não estendeu tanto o cardápio, né? Do local lá, estamos em reforma ainda da cozinha, ajustando. No momento é só petiscos, mas no futuro a ideia é tu chegar lá, cerveja Pilsen, combina com esse prato, ou uma indicação, tu ter esse leque de possibilidades, né? Porque é um mundo a cerveja e a comida junto, assim. Sim. Tem bastante variação. Rafael e Daniel, como é que foi esse processo aí de vocês se encontrarem então? E vamos lá para Curitibanos, começar... Como que foi a ideia de montar a cervejaria e por que do nome Savage? Na verdade, a ideia de fazer a sociedade já foi no final do curso. A gente estava numa visita técnica, né, a empresas que fazem maquinários, equipamentos, lá no Rio Grande do Sul. Daí num bar lá, a gente conversando, tava eu, ele e mais 2 colegas, e daí, que eram os mais próximos, comecei a falar, né? Quando terminar o curso, pretendo montar a cervejaria lá. E daí o Daniel olhou pra mim e falou, então Vamos ser sócio. Daí, a partir dali, em agosto de 2018, começamos a pelear para ir atrás de marca, ir atrás de equipamentos e tudo que precisa, né? A marca em si, cara, a gente queria totalmente outra coisa. A gente queria uma pegada industrial, só que brasileira, assim. Que a gente contratou uma empresa de Itajaí, a Brandaholic. Daí eles fizeram todo o brainstorming, acho que é, né? Com várias perguntas. Daí botamos os filmes, livros, e a pegada era para ser brasileira. Daí quando a gente chegou lá, veio esse nome, né? Seria Savage, em vez de Savage. Daí a gente meio que abrasileirou o negócio, né? Ficou Savage daí. E tá aí, então no primeiro dia foi meio complicado olhamos assim, ele apresentou a marca para digerir, mas no segundo dia já se acostumamos combinava com o local e tudo também. Mudamos um pouco a ideia do bar e tudo mais. Ficou um nome, uma característica mais jovem mesmo, né? Eu achei legal até. Puxa dá uma mistura. E assim, como é que foi esse processo aí? Teve muita dificuldade assim de vocês montar todo esse equipamento, achar o espaço? Como é que foi isso? O espaço foi meio engraçado, porque a gente tava passando de viagem aqui, daí eu falei, vamos dar uma olhada. E daí entramos pela segunda entrada ali na Lions e olhamos aquele barracão. Eu falei pro Daniel, cara, aqui ia ser animal fazer. Que é um lugar que tende a crescer ali aquela região. É um espaço bem bacana ali, o barracão já ajudou bastante, né? Mais retirado também, né? Se o cara quiser fazer uns eventos, algumas coisas. Daí entramos em contato lá com o proprietário e fechamos o break ali. Da hora. Então, desde quando ali? Começamos, eu cheguei em Curitibanos, foi dia 15 de janeiro de 2019. E começamos as obras ali e tal, planejar, riscando no chão do barracão mesmo, porque o projeto foi eu e o Rafael que fizemos. Nós que bolamos, aqui vai ficar o bar, aqui vai ficar a fábrica. A gente tá bolando, daí contratamos um arquiteto mesmo para fazer o desenho do bar ali, né, os móveis, essa parte, mas o resto foi eu e ele que bolamos lá dentro as plantas riscando na poeira no chão do barracão. E até pelo fato de vocês terem feito os estágios em cervejarias, né? Ajudou bastante a alocar bem os equipamentos. Eu ia perguntar se no curso que vocês fizeram tem... Eu não sei se é especialização, aquele cara que ele prova a cerveja e ele sabe falar, essa cerveja é dos Alpes, sommelier. Não sei da onde, sommelier. O curso de sommelier ele é separado do mestre cervejeiro, né? Apesar de que no cervejeiro a gente tem bastante análise sensorial. Desde de insumos, desde da cerveja em todas as etapas de processo, né? Na mostura, início de fermentação, maturação, até a cerveja pronta. Só que a gente não tem a parte de sommelier, né? Não somos sommeliers. Ele vai mais a fundo nessa análise sensorial da cerveja pronta, né? Mas não sei se dá pra confiar esse negócio de sommelier, cara. Cara, depende do sommelier. Depende. Eu conheço uns que os caras são incríveis. Pega o copo aqui já...
Cheirou já, Fazer uma análise muito boa. analisa. Como que tá sendo a aceitação do produto de vocês aqui em Curitibanos? E existe alguma distribuição na região? Olha, os feedbacks que a gente tem tido têm sido bem positivos, né? A gente tem recebido bastantes elogios, algumas críticas que são sempre bem-vindas, né? E, na verdade, a gente já mandou a cerveja para algumas avaliações já de cursos... Concursos. Mandamos para concurso. Tivemos resultados, a gente já sabe as coisas que tem para melhorar, para acrescentar nela. E estamos caminhando, mas o resultado até então tem gostado bastante do feedback do pessoal, né? E questão de distribuição, a gente já colocou em alguns pontos de venda aqui em Curitibanos, mas é pouca coisa, o nosso foco mais é no bar. É o consumo in loco. Estamos montando outro bar, não sei se tinha, acho que tinha uma pergunta também, estamos montando outro bar em Campos Novos para diluir a venda da produção lá, né? Diluir um pouco da produção nos bares. Que questão de envasar também é complicada, a garrafa, a lata, um valor alto para os equipamentos, daí toda a mão de obra também de levar, né? Transporte. E o serviço para fazer para 1 e para 2 é praticamente mesmo? Praticamente mesmo. A gente já tem capacidade ociosa ali, né? A gente consegue produzir para os 2 bares tranquilamente, sem precisar mais equipamentos de produção. Daí, para eu distribuir em outro formato, que nem lata ou garrafa, eu precisaria de outros tipos de maquinário que demandam custo, e outra coisa também, que cada vez que você fraciona a cerveja para dividir, transporta elas, ela vai sofrendo processos oxidativos, vai estragando, digamos assim, né? Não estragar. Não chega com qualidade boa no final do consumo daí. Ela vai perdendo as qualidades. O melhor jeito que tem para tomar ela é fresca, mais próximo da fonte possível. Até uma das perguntas, a gente abriu a caixinha ali, uma moça perguntou a dificuldade em abrir em meio à pandemia. Vocês abriram, acho que logo depois já fechou, né? Tudo. A gente já abriu na pandemia. Na pandemia, né? Só que para mim a principal dificuldade é a incerteza. Porque você nunca sabe o que vai acontecer na próxima semana. Primeiro vem um decreto estadual que te limita a capacidade e horário. Daí vem o municipal, limita mais ainda. Daí o decreto vai até dia 12. Daí já chega dia 12, o decreto vai para dia 26. Então você não consegue ter um trabalho contínuo em questão de quantidade de público e quantidade de horário. Então daí você não consegue ter teu pessoal direito, você não consegue fazer um planejamento de estoque direito. Então você acaba pecando nisso, às vezes falta alguma coisa, porque você não quer comprar porque não sabe como é que vai ser semana que vem, né? E ela tem validade, né, cerveja? Qual que é o prazo, assim, para consumo? É que depende muito da cerveja, só que a gente ali, como já está direto na fábrica, ela é mantida sempre em cadeia refrigerada, ela tem um prazo grande. O problema da cerveja, no caso a nossa não é pasteurizada, né? Então ela não pode ficar em temperatura ambiente. Mas ficando em cadeia refrigerada ali, 30, 60 dias, sem problema. Então ela vai ter produção lá em Campos Novos, ela vai sair daqui para Tudo abastecer daqui, lá. A gente vai manter a fábrica aqui só e manda para lá em barril já para servir. Já que a gente está falando nos processos da produção, quais são os processos desde o insumo até chegar no cliente? A produção a gente divide em 2 etapas, basicamente. A etapa quente e a etapa fria. A etapa quente eu vou receber os insumos, né, que são os maltes de cevada. Vou fazer a moagem deles. Daí esse grão moído... Vai começar de novo aqui. Embananei. Pode ir? Fica à vontade. Já que não estamos ao vivo. Tá na live lá, ó. Não. Comecei a explicar ali e me perdi. Não tem problema, vai. Não conheço direito o processo ainda. Ele é o seguinte. O processo ele começa na moagem dos grãos, né? Depois de selecionar a receita, eu vou lá, separo os ingredientes, né? Maltes. Pode ser de cevada, de trigo, de centeio, de aveia. De acordo com a receita. Esse malte moído vai para o cozimento. Eles são cozidos por um determinado tempo e temperatura, de acordo com o que eu espero no produto final. Após o cozimento, eu faço uma separação dos grãos do líquido, num processo mecânico de filtração, onde eu utilizo o próprio bagaço
da mostura para separar o líquido. Pô, de novo. Tá bom. Tá bem? Tá indo. Ele vai montando. Isso. Tá. Esse processo é a clarificação. Depois da clarificação eu jogo o líquido para fervura. Na fervura eu adiciono o lúpulo, que vai dar o amargor na cerveja. Também vai trazer aroma e sabor, de acordo com o estilo. Se for umas cervejas mais lupuladas, como APA e IPAs, faço adições mais tardias, onde ele mantém os aromas e sabores. Cervejas menos que não tem características de lúpulo, eu jogo no início da fervura, que vai trazer o amargor da cerveja. Após a fervura, faço o resfriamento e começa a etapa fria do processo, que vai para o tanque de fermentação. Também, de acordo com a cerveja, com o estilo, tem uma temperatura específica que começa a fermentação e uma temperatura que eu termino. Lá depois de jogar para o tanque resfriado, eu adiciono a levedura, que é quem realmente faz a cerveja, né? São os micro-organismos que vão transformar os açúcares fermentescíveis do mosto em álcool e CO2. Aprendeu, Gabi? Show. E quanto tempo demora esse ciclo aí? A etapa quente ali eu levo em torno de 8 horas por produção. Já a etapa fria vai de 15 a 30 dias, dependendo do estilo, alguns até mais. Mas é nessa média, assim. Alguns até anos, né? Sim, a gente tá fazendo uma lá que a previsão é levar 2 anos para ficar pronta. Que é o que o estilo pede, a gente utiliza outros micro-organismos também para produzir. E eles são um pouco mais lentos que a... Mas o sabor também fica... Mas que legal, né? É uma cerveja bem natural, né? A gente não usa nenhum aditivo, não filtra, não pasteuriza. É cerveja viva, que chama. É fresca. O Gabi queria fazer uma pergunta. Eu tenho uma. Isso, vai, Gabi. Se no processo de produção ali da cerveja tem como deixar algum ingrediente de fora? Ou até mesmo o lúpulo que deixa ela mais amarga, tem como deixar fora e fazer um outro tipo de cerveja? Na verdade, a cerveja ela tem toda uma parte que é de legislação, então você não tem como fugir disso. Só que, por exemplo, você não é obrigado a fazer uma cerveja 100% de cevada. Você pode adicionar outros grãos não maltados. Agora, se você fizer uma cerveja com, por exemplo, mais de 55% de outro grão, vira cerveja D. Por exemplo, quando tem a cerveja de trigo, é porque a maior parte dos grãos utilizados é de trigo e não de cevada. Daí você pode ter fugindo nesse sentido, né? Você consegue fazer uma cerveja 100% trigo, vai ter dificuldade no processo, mas dá para fazer. Dá de fazer com aveia, vai ser pior ainda. Dá de fazer com sorgo, outros grãos. Tem em outros lugares que eles fazem cerveja, por exemplo, a de sorgo, acho que não tinha glúten. Mas no Brasil não planta sorgo, eu nunca vi um na vida, então é só essa informação assim. Tem como fazer com outros grãos, mas no Brasil para essa cerveja é de cevada, malte de cevada. Que nem o lúpulo é meio que não tem como deixar fora, porque ele tem um poder bacterostático. Bacterostático, isso aí também. Tu pode explicar mais, né? Essa parte. Pela legislação também, tudo que a gente fala é por ter uma norma por trás. Existe como você substituir o lúpulo por grits, mas daí também muda a denominação lá. O grits era uma mistura de ervas que era usado nos primórdios da cerveja antes de se conhecer o lúpulo. Depois que se conheceu, praticamente sumiu a utilização de outras ervas no processo. E da levedura, existe um monte de variedades, né? As principais são a Saccharomyces cerevisiae, só que dá de usar Brettanomyces também, dá de usar Pediococcus, Lactobacillus, vários outros micro-organismos para fazer o processo. Cada um vai trazer uma característica diferente. A produção de vocês é própria e quais são os tipos de cerveja que saem ali? A gente já fez vários testes, na verdade, ali no começo. Daí a gente determinou por alguns que tinham mais saída, que o público gostou mais. Hoje a gente está trabalhando com a Pilsen, IPA, APA, Stout, Weiss, o chopp de vinho, a Red Ale. E qual que é o sabor característico de cada um deles, assim, sabe? Poder dar uma explanada para nós aí. Pelo menos das mais consumidas. Uhum. A Pilsen é mais tradicional, né? Uma cerveja leve, refrescante, mais suave.
Daí, a partir dela dá para ter uma referência. A gente tem a Red Ale, que ela é uma cerveja mais maltada, utiliza maltes diferentes, só que ela mantém no mesmo corpo, na mesma leveza de uma Pilsen. A APA e IPA são cervejas já um pouco mais encorpadas, com mais lúpulo, né? A IPA tem mais amargor que uma APA, só que a APA é mais amarga que uma Pilsen, por exemplo. A Stout ela é uma cerveja feita com maltes escuros, né? Maltes torrados, então ela tem uma pegada mais de café, chocolate amargo. A Weiss é uma de trigo, também é uma cerveja leve. Já só uma influência grande da levedura, né? Que então uma Weiss tu já tem uma pegada do aroma de banana, cravo, tem toda essa pegada da levedura também, a transformação que a levedura traz na fabricação, né, no processo. No processo, o mesmo mosto produzido ali, se eu fermentar ele com leveduras diferentes, o resultado final vai ser totalmente diferente. Porque a levedura, como eu falei antes, ela é quem faz a cerveja, então ela tem muitos subprodutos do processo fermentativo dela que vão dar toda a característica sensorial da cerveja. A Pilsen também ela é mais neutra que tem, né? A levedura não produz praticamente nada de subprodutos. Já uma de trigo, ela é bem aparente, né? O cravo e a banana que tem no aroma dela. A embalagem ela interfere no sabor final, assim, com a entrada de luz, né? Um dos principais fatores que tem de envelhecimento precoce da cerveja é a incidência de luz. Então é usado as garrafas âmbar porque ela protege das principais... Como é que é espectro? UV, raio V. Protege acelera acelera o envelhecimento dela. As cervejas que utilizam garrafa verde, elas passam... Porque assim, a luz ela incide na garrafa ali na cerveja e ela reage com compostos do lúpulo. Então ele utiliza o lúpulo de forma em extrato, que daí o extrato, quando vai na cerveja, não passa por esse envelhecimento precoce. Até o cheiro, eu vi ali que da Heineken, por ser verde, aquele cheiro vem mais por causa dessa parte da reação da luz mesmo. Foi um erro que aconteceu e eles deixaram, né? Que é o light struck, que chama. Eu até dei uma pesquisada, eu não vou chegar tão cru, né, na entrevista, eu vou mostrar um pouco de sabedoria. Mas mesmo que é um erro que deu certo nela, né? A cerveja é muito boa. Mas a de vocês a embalagem é escura, né? Pra manter mais o sabor mesmo original. É que a gente mantém ela em barril, né? Então é 100% sem luz. Só que daí quando a gente vende pra fora em growler, a gente recomenda consumo o quanto antes possível, né? Você pode guardar ali uma semana tranquilo, mas o ideal é tomar o mais fresco possível. Sem esquentar ela, deixar geladinha ali. Nos outros países a cerveja é consumida em temperatura ambiente. E tem alguma que vocês pensaram em fazer assim aqui pra nossa região ou por causa do calor isso é inviável? É que na verdade depende do estilo também, cada estilo tem uma temperatura ideal de consumo. Cervejas mais encorpadas, mais fortes, a temperatura de consumo são mais altas. O costume de tomar cerveja quente em alguns países existe, né? Na Austrália eles tomam qualquer coisa quente, então pra gente que é inaceitável tomar, tem que estar, principalmente uma Pilsen, né? Tem que estar gelada e ser bem refrescante. Mas isso não tem nada a ver de como que ela é feita, da receita, é porque é costume mesmo. A maioria de costume, E era já praticamente tudo que vem da cerveja era mais ou menos como era feito nos primórdios, quando você não tinha controle de temperatura, por exemplo. Então a cerveja era feita naquelas condições do local onde era produzida, né? Um local frio lá, só consumia ela mais fria. No local mais quente, ela consumia mais quente, porque era mantido na temperatura ambiente, né? Não tinha como controlar. Eu sei que em Pomerode uma vez eu levei um balaço, porque lá os caras tomam cerveja quente. Pelo amor de Deus. Acho que eu tomei meio copo desse que tava miando já. Essa aqui que nós estamos tomando agora, qual que é? Essa é uma APA. Ela é mais American encorpada, Pale Ale. né? Ela é um pouquinho mais encorpada que uma Pilsen, um pouquinho mais amarga. Ela tá no caminho ali entre a Pilsen e uma IPA, por exemplo. Eu não sei se é processo da... Como é que diz? Da embriaguez. Mas eu senti um gosto refrescante nela, isso é normal?
com um gostinho refrescante, tipo como se fosse uma arominha- erva, assim. É uma É arominha de isso. chá, né? Eu também senti. Uhum. O sabor aí é proveniente do lúpulo, a adição dele. Esse é o gosto do lúpulo que é. É um mundo também, o lúpulo, o malte, lúpulo, levedura. Tem lúpulos que dão uma pegada cítrica, lúpulos que dão uma pegada mais herbal, terrosa. Na IPA, então, que é uma cerveja assim, a APA também, tu pega mais pra parte cítrica do lúpulo, refrescante. Às vezes tu pega uma IPA, tu sente assim, vem um aroma de abacaxi, isso aí é tudo do lúpulo, ou maracujá, por aí vai. Sobre a produção ali, os produtos de vocês é importado ou é brasileiro? Malte, a gente tem bastantes produtores nacionais, né? Tem a Agrária, que é a maior maltearia do país, e tem maltearias menores. Aqui em Santa Catarina a gente tem 3. Atualmente estou trabalhando mais com produtos importados por questão de logística, que eu tenho um fornecedor muito bom. Ele me entrega muito rápido, então eu não preciso de estoque. Então eu compro dele, já chega, a qualidade é excelente. Mas os nacionais também já utilizei bastante, tem mesmo nível dos importados. Agora a questão de lúpulo, o Brasil está começando agora, a gente tá saindo do berço, né? Felizmente a produção no Brasil se mostrou ser viável, o produto é bom, tem mercado, tem caminho. A hora que a gente conseguir beneficiar esse lúpulo e distribuir em quantidade, com certeza a gente vai... Quando a produção nacional suprir o consumo, a gente vai dar adeus para os importados, provavelmente, porque encarece muito, o transporte encarece muito e também você tem perda de qualidade no lúpulo, né? Tem que ser também transportado em cadeia refrigerada, ser mantido em ambiente inerte, né? Com CO2, nitrogênio, para manter ele sem contato com oxigênio e luz também, que são os dois principais inimigos, tanto da cerveja quanto dos insumos. A oxidação. A gente vê um crescimento, né, de interesse, né, por essa parte cervejeira aí, né? Então o Brasil está um pouco atrasado, né, na produção para suprir isso. Né? É que até então existia um mito de que não nascia lúpulo no Brasil, porque ele não estava lá na posição geográfica que teria a quantidade, a incidência de solar necessária, nem o período de dormência necessário para ele. Só que o pessoal trouxe as mudas para cá, começou a plantar, se adaptou muito bem. Ele já experimentou um lúpulo plantado aqui em Curitibanos, um Cascade, um resultado muito bacana na cerveja. E assim que tiver uma produção em escala, tiver como beneficiar ele, né? Com certeza vai ser uma cerveja que vão utilizar. Eu queria falar uma curiosidade sobre essa planta, né? O que a gente está conversando, que é o Humulus lupulus, que é o lúpulo. Ele é uma planta que é uma erva, né? Uma trepadeira, e ela é do mesmo grupo da família da Cannabácea, né? Que é da Cannabis, gênero Cannabis. Também é usado a planta fêmea, né? Para fazer o lúpulo é tirado da planta fêmea, né? Que é as flores. E é interessante isso, que a planta ela tem uma adaptação a regiões frias. Então a nossa região é uma região potencial e está tendo muita pesquisa ali na UDESC em Lages, tem muita gente estudando isso já. E também tem produtores aí, né, na região, curitibanos também já fazendo. Então tem só a crescer mesmo esse mercado aí. Mas enfim, fora as curiosidades, eu queria saber quais são a importância, qual a maior importância do lúpulo como um ingrediente fundamental aí para a cerveja de vocês. O lúpulo é um dos 4 ingredientes bases, né? Hoje, para você poder chamar de cerveja, você tem que utilizar esses 4 ingredientes, que é o malte de cevada, o lúpulo, levedura e a água. Então, o lúpulo, ele é um produto, além de ser obrigatório, ele é muito interessante, porque ele traz um perfil sensorial muito interessante para a cerveja. De acordo com a variedade que você utiliza, as quantidades, o momento da etapa que você adiciona a ele, vai trazer uma infinidade de sabores e aromas para a cerveja. Então eu consigo, com a mesma base de malte, fazer diversas cervejas variando só as adições de lúpulo. E outra questão também, o lúpulo caiu no gosto do povo, né? Muita gente gosta de IPAs, o pessoal cada vez procura mais
querem cervejas mais amargas, mais lupuladas, com mais aroma, mais gosto. Então caiu no gosto popular. E a gente tem clientes lá que vinham e, não, me vê uma Pilsen. Não, cara, experimenta essa aqui. Eu dei uma IPA uma vez para um cliente lá. Hoje ele só vem e só toma IPA. Só quer IPA. Chega no bar, eu quero IPA. Já chega, a gente já serve, já. Não precisa nem perguntar mais nem o que precisa é. perguntar, é IPA. Ô, Guga, você tinha que ver a cara do Gabi, a hora que você falou que ela era prima da maconha, e falou, nossa, por isso que eu vi que eu gostava tanto dessa cerveja. Não, mas eu tenho uma pergunta melhor, cara. Eu tenho... A pergunta dele é se dá pra fazer cerveja com maconha. Não, tem uma boa. Que nada. Já tentaram? Não, tentei, mas dá. Espera um pouquinho, toma mais um copo pra eu ver aí no final. Não, eu ia perguntar se dá pra fumar lúpulo. Tem 2 pés lá do lado da cervejaria. Se tu quiser passar lá pegar Amanhã tá eu lá. Tirar uma mudinha aqui. Eu acho que é melhor na cerveja ainda, né? Não, essa... É assim... Mas já existem... Achei que o entre Guga ia os falar... assuntos, já existem cervejas com THC. Eu achei que ele ia Pais falar liberados. que tinha fumo feito de lúpulo. Aê, caralho. Um dos episódios mais massa que a gente tá gravando, eu não tô presente. Que tá rolando cerveja. Pois é. Não, uma hora que tu vier pra cá, daí tu passa lá na cervejaria tomar uma. Fechou. Dali. Botamos lá uma na conta lá da Savage, já que tu não teve presente lá. Deu um Opa. crédito. Aí sim. E se você quiser pra fazer experimento com o Gabi, também tem um pé lá do lado. Vocês podem arrancar. Tá carregado lá. Essa é boa. Tem alguns mitos que o pessoal diz, a cerveja ela é forte por causa que ela tem um gosto mais forte. Tipo, mitos assim sobre a cerveja que, como vocês estudaram, esses mitos não existem. A questão é da cor, né? A galera, que nem eu falei da Red, quando pega uma Red assim, tem essa cor mais acobreada aqui, assim, uma cor diferente um pouco, e ter também a questão do álcool seu mesmo, achar essa vai, o cara vou ficar mais bêbado. Tem uma resistência nisso da galera, que nem o que a gente mais vende é Pilsen externo. Digamos, tu me liga, eu quero um barril de 30 litros de Pilsen, 50 litros. Ninguém pega um barril de 20, 30 de Red. É muito difícil ter essa aceitação assim, achar que vai ficar mais bêbado ou passar mal, alguma coisa com a cerveja assim. Também a questão de chopp versus cerveja, né? Que não, chopp não me deixa bêbado muito rápido. Mas a única diferença chopp e cerveja também é questão normativa. Toda cerveja que não é pasteurizada pode ser chamada de chopp. Então, é tudo cerveja, só que quando você não pasteuriza, você pode, por lei, chamar de chopp. Daí o pessoal fala, não, chopp me deixa muito bêbado. Mas, na verdade, é a mesma graduação alcoólica da... Então, de vocês, se quiser chamar de chopp, pode. Tudo chopp. E qual Mas que é a é melhor tudo cerveja, assim, na opinião de vocês, qual que é a melhor que vocês têm ali? Eu não sou tanto das escuras. Stout não é uma... A gente tem uma Russian Imperial Stout, que é uma cerveja com 11,5% de álcool, bem encorpada. É uma cerveja que eu tomo um gole, assim, meio copo. A Stout também não é uma cerveja, daí vai muito do gosto. Pra mim é IPA, APA, Sour hoje, que é uma cerveja com uma pegada azeda, que eu gosto muito também, ácidas, né, cervejas ácidas. Tá no meu paladar, né? Isso varia muito, né? Eu também acho que, como todo cervejeiro, a gente vai variando assim, de estilo. A gente nunca... Eu já tive a fase da IPA, tomava só IPA. Daí depois tive a fase das Stouts, Imperial Stout. E depois Barley Wine, cervejas mais encorpadas e mais fortes. Hoje eu tô já na questão das mais levezinhas, tomando mais tranquilo, nada muito pesado. E também tem cervejas ácidas belgas, que é as que a gente está tentando lá fazer um experimento que vai durar 2 anos para descobrir se ficou bom ou não. Ela tem uma pegada acética, assim, parece um balsâmico ali, vamos colocar. Daí cervejas envelhecidas em barril, para dar uma característica do barril. Então é um mundo gigantesco. Uma resposta. O barril que vocês falam são tipo aqueles silos que dá pra enxergar lá de fora? Não. Que lá são os tanques de fermentação. Eles são inox, é inerte.
quando a gente fala barril, a gente está falando propriamente barril de madeira. Daí ele vai trazer características tanto sensorial da madeira, né, o gosto dela. Se for barril usado, vai trazer características da bebida que foi envelhecida nele, né, whisky, cachaça, vinho. E também um barril de madeira ele é mais poroso, então ele vai trazer, acaba tendo uma microoxigenação que vai trazer coisas diferentes também, a fermentação vai ser diferente. Então tem muita coisa que agrega quando utiliza barril de madeira. Só que o problema é o controle dele, como ele é muito poroso também, ele é muito difícil de sanitizar, então sempre vai ter outras leveduras, micro-organismos, podem cagar com a tua cerveja ou então deixar ela maravilhosa. Acumula muita bactéria, né? São gostos, né? Você tem mais uma? Tenho. Então vai. Ai, meu Deus. Eu ia perguntar se vocês já pensaram em produzir hidromel. A resposta é sim, já fizemos uma vez. Só que a gente era muito... Foi muito no... Vamos fazer. Comprou o mel e fizemos. Sem técnica nenhuma, sem controle nenhum. O resultado ficou interessante. Não ficou bom. Porque o hidromel também é um processo longo, né? Leva um ano para tu fazer um hidromel legal. A gente tá com o mel lá, já faz uns 20 kg de mel lá, já faz um ano e ainda não produzimos. Estamos estudando como é que vamos fazer, porque leva muito tempo para chegar num produto legal. E o mel ele é só açúcar, né? Então a levedura tem um pouco de dificuldade para fermentar esse açúcar. Então você precisa fazer uma suplementação de nutrientes para ela, colocar bastante levedura para que ela dê conta. E mesmo assim demora um tempão ainda até ficar pronto, mas vamos fazer um comercial em breve. Opa! A gente tá lá um ano, na verdade. Eu já assisti filmes medievais que eles consomem muito esse hidromel. Sim. Eu acho que é uma das primeiras bebidas alcoólicas, né? Com certeza. Eu gosto muito. Que maravilha! Novidade em primeira mão aí, ó, pra nós aí. Achei que o Gabi ia falar assim, como com tanta cerveja disponível, evitar o alcoolismo. Ser alcoólatra. Impossível, próximo. Isso que a gente mora dentro da cervejaria, então tá ali. Tem uma desculpa, né? Não tem como. Pô, interessante é que lá na cervejaria não tem assim essa história, né? Pá, acabou a cerveja, né, galera? Ela pode faltar um estilo ou outro, mas acabar não aconteceu. Qual é a quantidade de produção mensal de cerveja? Então, hoje a gente tem capacidade para produzir 8 mil litros mês. Mas como a gente está em pandemia e restrições aí, a gente está produzindo hoje em torno de 2,5, 3 mil. Nesse mês de março, a gente não fez zero. Não fizemos uma produção porque não sabia, né? Vai que continuava fechado, né? O decreto aumentasse, como podia... Foi até às 6 horas, né? Então não tinha nem... A gente abria no sábado às 2 para 6 horas estar encerrando a atividade. Então vamos consumir o que tem de estoque aí e vamos ver como é que vai, né? Se ficar sem... Seguramos uma semana fechada até estabilizar a produção e vamos... Porque o custo é alto de deixar a cerveja que nem uma IPA, uma APA são cervejas frescas. Se a gente deixar muito tempo no tanque, ela vai oxidar, vai perder o aroma. Então a gente optou por o mês de março, não teve uma produção. Agora vamos voltar com ela e torcer, né, para não fechar mais, né? Elas ficam armazenadas lá nesses tanques. Ela fica no tanque desde o início da fermentação até quando ela está pronta. Quando ela está pronta, a gente baixa pro barril 50 litros e joga para a câmara fria. Chegou de perder algum lote assim? Já tivemos. Um prejuízo. Já tivemos. Acontece, não tem. Resultados inesperados de leveduras que simplesmente azedaram, ficou ácida a cerveja. Saiu totalmente fora do estilo. Não era uma acidez ruim, mas a cerveja ficou totalmente descaracterizada. Foi pro ralo. Pro ralo? Vocês não descartam assim, tipo lá atrás da... Não, o ralo, quando eu vi o ralo, ela vai pra estação de tratamento. Tem uma estação de tratamento de efluentes pra... Eu sempre fui no mercado e eu sempre ficava perguntando assim, o que acontece com as coisas de padaria que acabam o mercado, no outro dia tem coisas novas. Falaram que doam, vocês não têm essa faixa de doação então, pra nós colocar o nome lá e... Ainda não, mas vamos fazer. Não, o produto que não ficou adequado é ralo, não tem. Não tem, né? É que até porque leva o nome de vocês, né? Sim, tá louco. É que tem toda essa questão de segurança, né, cara?
aí fica em cima, se der algum problema, né? É treta pra vocês aí, né? Sim, tá louco. Acho que até para regularizar a cerveja de vocês tem bastante normas, né? Tipo, e também fiscalização, né? Tem, quem faz toda essa parte é o Ministério da Agricultura, né? Pecuária e Abastecimento. Ele que rege todas as normas. Então, toda a nossa planta, antes de construir, a gente mandou planta baixa pro fiscal, ele analisou, mandou as correções, a gente refez, mandou para ele de novo, até tá tudo certo para daí construir, né? Para não ter nenhum problema, porque muita gente constrói primeiro para depois entrar em contato com o fiscal do mapa, daí vai lá, tá tudo errado. Tem uma série de... Tem que seguir um fluxo, né? Você vai entrar com a matéria-prima, vai passar pela etapa quente, vai para a parte fria e não pode cruzar as etapas. Então, todo o layout da fábrica é já pelas normas do mapa. O estilo da casa de vocês ali tem o bar e tem a fábrica junto, né? Então tem todo esse contexto da pessoa ir ali, pedir o chopp e ver todo parte do layout de vocês de produção, né? Isso é comum assim ou foi uma ideia de vocês? Esse modelo de negócio ele é mais parecido com os brew pub, né? Que são os locais que produzem a própria cerveja e vende só no local. Então você tem o bar ali junto com a produção. Daí, como a gente queria fazer um bar da fábrica, a gente optou por botar um vidro ali para ficar visível pro público, né? Os equipamentos ali, porque a gente pelo menos acha interessante. Né? Foi numa cervejaria assim, num bar desse que a gente fechou a sociedade. Chama atenção, né? Sim. Cara, é muito massa. Tipo, é um estilo diferente, porque teve um tempo no passado que assim era escondido o fundo de fábrica de tudo, né? Onde era produzido as coisas era escondido. Hoje em dia se torna até uma coisa muito contemporânea, né? Um design interessante de você mostrar, claro, com todas as proteções ali, né? Para não ter contaminação. Mas é legal, cara. Eu às vezes passo ali, pena que tá tudo fechado aí. Eu queria visitar lá, mas agora a gente sabe que vai poder chegar lá, tomar uma APA lá, uma pilsezinha. Mas enfim, é interessante esse design, né, cara? Tava pensando numa cerveja com hortelã. Hortelã? Dá pra fazer. Fizemos uma com abacaxi e hortelã. Oh, deve ser boa. No verão, pro próximo verão, a ideia teve, que nem eu falei da Sours, que é a Catarina Sour, é o primeiro estilo brasileiro catalogado de cerveja, que é uma cerveja ácida com adição de fruta. E daí tem o mundo, né, cara? A gente já fez a limão com... Quando a gente tava no curso, a gente fez a limão com manjericão, pitaia com goiaba, que foi pro concurso que a gente mandou agora, abacaxi com hortelã, que fica refrescante, é uma cerveja muito refrescante. A gente tá com uma cerveja agora que é uma wheat beer, que é de trigo, que vai coentro, casca de laranja, que é de um amigo nosso aqui de Curitibanos, o Alexandre Zig Hop, que é com capim-limão, daí uma wheat beer, uma cerveja bem interessante também. O controle de qualidade que é passado pelas instituições é feito a cada quanto tempo, assim? Na verdade, ele não tem que nem do mapa ali, ele não tem um cronograma de fiscalização. Ele vai muito por denúncia. Se tiver denúncia, eles vão lá verificar, todos têm. E daí podem fazer visitas esporádicas, mas agora com a pandemia eles não têm feito. Até que a receita é a mesma, né? Que tocar pra frente. Porque é tudo registrado, tudo segue todos os padrões, né? É exigido em normas, então... Geralmente, quando o cara conseguiu o mapa da cervejaria, porque já fez tudo certo, ele não vai começar a fazer errado dali pra frente, né? Se toda a parte mais difícil ele já teve que fazer. Quais são as cervejas que vocês têm no cardápio de vocês atualmente? Atualmente, a gente tá com a Pilsen, com a Red, IPA, APA, Stout, Munich Dunkel, Chopp de vinho. E o chopp de vinho, só essas daí. E a Riz, uma Russa Imperial Stout. Elas foram pensadas a atender algum público na cidade? Amigos, conhecidos? Todas as nossas cervejas são cervejas dentro do estilo, só que é mais suave. A nossa IPA não é uma IPA muito carregada, muito forçada. É pra entrada, assim, né? O pessoal começar a conhecer mais, para daí se interessar pelo estilo, né?
Então todas as nossas cervejas elas buscam ter um equilíbrio muito grande, nada vai ser sobressair demais, né? Essas cervejas que agradem o maior público, né? E ainda sobre o cardápio de vocês, qual seria a que vocês mais gostam e recomendam? A IPA. Pra mim, a IPA é... Eu gosto bastante da Stout também, além da IPA. Das que a gente tem hoje, né, no TEP ali, são essas duas aí. Colocou sobre as comidas? Sim, é que ele tinha falado que ainda por enquanto não. No início ele falou que por enquanto não conseguiu elaborar por conta da pandemia, né? Vai acontecendo. Agora, esse ano, provavelmente, agora a gente tô com a obra lá na cozinha lá, vai começar a sair pratos novos. E como a gente tá construindo o deck do lado, a ideia é fazer eventos nos finais de semana. Digamos, esse final de semana vai ser esse prato, né? Vai ser um cardápio ali montado pro final de semana. Um evento, começar um sábado de meio-dia com um show. Como o deck ficou bem grande ali do lado, fazer um pagode, começar de tarde com um pagode, um churrasco às vezes, um costelão no fogo de chão. Vai ter um defumador que a gente já tem lá, fazer umas carnes defumadas. A ideia é grande. Nós vamos gastar bastante lá pelo jeito. A ideia é... Bah, O deck ali vai vai render ter essa bastante entrevista coisa. aí pra vocês, porque o cliente aqui... Dos meus sonhos é fazer um tour gastronômico lá pelo Texas, sabe? Por causa dessa carne defumada e tal, que eu acho. Não, vai ter bastante American Barbecue, vamos fazer. Defumador lá, não pá. precisamos mais ir para os Estados Unidos. A cervejaria Savage agora está em Campos Novos também, né? Como que foi esse processo aí para abrir outro bar em outra cidade? Cara, então no início a gente já tinha a ideia de expandir mais pro meio oeste aqui, pra região. Só que não eram os planos tão cedo assim, né? Daí, conversando com um amigo nosso, o seu Robert Stilock, ele resolveu dar esse peitaço junto, né? Falou, então vamos abrir lá, vamos assumir essa bronca. E daí fomos pra lá, mesmo processo daqui, chegamos numa avenida, chamamos um barracão, falamos, é esse aí. Daí alugamos, começamos as obras. Já tá naquela reta final, que é a reta onde aparece mais coisa para fazer. Quanto mais o cara mexe, mais detalhe acha para fazer. Se der tudo certo e seguir o cronograma, início, primeira ou segunda semana do mês que vem, estamos abrindo lá. Mesma pegada, decoração, mesmo estilo? Segue mais ou menos o mesmo padrão, assim, de... não são exatamente os mesmos tipos de móveis, mas segue o mesmo estilo de construção do bar daqui, né? Ele vai abrir mesmo os dias, aqui abre que dia? A gente tá abrindo de quarta a domingo, né? De quarta a sexta a gente abre às 6 até o decreto não fechar. E daí no sábado e domingo a gente abre um pouco mais cedo, né, pro pessoal. A partir de 2 horas já estão recebendo o pessoal. Até tem uns futebol que vocês estão transmitindo ali pra galera, né? Isso, sempre que tem jogo nos horários ali a gente transmite, né? Às vezes faz uma enquete, vê que jogo que você quer assistir, quando tem 2 passando, né? Bota no telão ali, vem a galera. Mas a gente sempre passa ali, tem sempre bastante movimento, né? Foi bem aceito, assim, pela cidade. Tá bem bacana o movimento, assim, cara. E vocês tinham, né, esse nicho pra investir, né? Que aqui não tinha uma cervejaria de cerveja própria aqui, com um espaço bom. Né? A gente quis trazer algo diferente, né, pra cidade, que é fazer no estilo de brewpub, né? Vender a cerveja no local onde é produzido. Tem que cobrar a altura ali por dentro, dizer, você tá bebendo aí, pague vintão, aí vamos conhecer a produção aqui. Tem muita gente que pede pra conhecer? Já teve bastante gente. A ideia é fazer tour dentro da cervejaria, talvez criar um dia para vir acompanhar. Cursos também, pensamos em fazer cursos de cerveja, quem quiser aprender, fazer em casa. Tem todo um planejamento já, mas como a pandemia provavelmente vai mais esse ano ainda, os projetos vão ficar para... É que é um assunto e uma área que interessa muito, né? Eu acho dificilmente você acha alguém que não gosta de cerveja, né? E interesse, assim, tipo, tem bastante, tá expandido bastante a procura por fazer a própria cerveja. Todo mundo vai, nossa, eu quero ter, né, alguma coisa, né? E é legal, né, tipo, vocês fazerem isso, abrir essa possibilidade para outras pessoas. Não é um processo, assim, nossa, muito complicado, assim. Quando eu imaginando eu fazer cerveja, tipo Breaking Bad, sabe? Tipo aqueles esquemas, aquelas medidas e coisa lá, né? Tem que ter os cuidados com sanitização, mas o resto, cara, não é um processo tão, assim, fabuloso. Ai, cara, uma vez eu fui beber uma cerveja de um conhecido do sítio, no churrasco.
cerveja era tão ruim, cara, mas tão ruim que eu tomei um copo e acordei em casa. Braba. Cerveja é essa aí. Não, era braba, cara. Acordou bem? Nada doendo? Mas... Qual o conselho aí que vocês dariam para quem tá pensando em se tornar mestre cervejeiro aí? Como que foi esse caminho de vocês aí para quem se interessa? Quais são os conselhos? Olha, primeiramente o cara tem que gostar da área, né? Primeiramente seria começar a fazer em casa, começar uma produção caseira ali, pouca quantidade, testando, ver se gosta disso mesmo e daí se profissionalizar. Acho que o caminho hoje no mercado é buscar formação, você vai aprender todas as etapas do processo ali, otimização principalmente, que quando você faz cerveja em casa, você aprende a fazer cerveja, isso não tem problema, faz cervejas excelentes, tem excelentes cervejeiros caseiros. Só que se você quer se profissionalizar mesmo, trabalhar com isso, viver disso, eu acho que é interessante fazer o curso mesmo. E não tem nada de glamour, né? Tu ser um cervejeiro, ralado. Ralado, No início ali a gente levava 18 horas para fazer 1000 litros de cerveja, então ele começava e eu terminava. Agora que a gente conseguiu ajustar o processo, ele tá tocando a cervejaria e eu peguei a parte do bar, que eu gastronomia e tal, falei, cara, tu já tinha mais a base da cerveja, toca a cervejaria que eu vou pegar o bar pra gente dividir, porque senão ia ficar muito sobrecarregado, muita coisa. Os dois fazendo as mesmas coisas não tava indo mais pra frente. E a partir de que momento que você está fazendo cervejas, esse eu posso vender, porque tem muito do gosto pessoal, né? Para você disponibilizar para outra pessoa, você tem que ter um feedback de outras pessoas e para você dizer, isso aqui posso vender e ganhar dinheiro com isso. Como foi isso? A maioria das cervejas, quando a gente faz uns testes pra gente ali menores, a gente já sabe que não, essa pode ser uma cerveja excelente, mas a gente sabe que não vai ter saída, né? A gente já fez vários testes de cervejas, então hoje no nosso público as cervejas equilibradas, elas mais leves e que tenham características mais marcantes, né? Que nem se tem uma IPA não tão amarga, mas aromática. Então se tem um equilíbrio entre corpo, amargor, aroma. Você pega uma Red Ale, por exemplo, você vai ter uma pegada mais maltada apenas, mas também ela é uma cerveja leve para se tomar. Que nem se eu fizer a Riz que a gente tá lá, a Imperial Stout, uma cerveja que não tem saída, porque é uma cerveja realmente muito forte, ela tem 11% de álcool, ela é muito encorpada, parece um óleo queimado de motor, então... É densa, um licor. A gente não tem público ainda para essas cervejas mais extremas, mas quem sabe com o amadurecimento e mais gente conhecendo, a gente mais pra frente não possa fazer, né? Cervejas mais alcoólicas, mais encorpadas. Tem uma ideia também de fazer um evento, que nem tu falou de sommelier, chamar um especialista, botar os estilos na mesa e explicar pra galera, falar, essa aqui tem... E fazer a galera entender da cerveja, né? Querer degustar outros estilos, não ficar só amarrado no Pilsen. É complicado, esse é um mundo para fazer a galera mudar a cabeça, querer abrir o paladar, experimentar, é bem complicado. Foi o que você disse, né? O cara criou uma Pilsen e você falou, experimenta esse, agora só toma essa, né? Só toma essa. E é feito só um teste por dia para saber o sabor, porque chega no terceiro teste, eu não sei se o cara vai conseguir saber se é bom ou ruim. É que daí os testes, que a gente não produz muitos estilos simultaneamente, né? Faz um teste ali, outro lá. Mas quando você precisa tomar muitas cervejas em pouco tempo, é a quantidade, né? Só o suficiente para É o que nós estamos fazendo hoje. Sempre pra provar. Então a próxima pergunta, que também vai ser uma das perguntas que a Letícia Graneman fez. Inclusive eu queria falar, foi por causa da indicação dela, né? Que a gente chamou vocês aqui hoje. Então, o que vocês esperam para daqui 5, 10 anos para a marca Savage? A gente tá com um projeto, né? Como já estamos com um bar em Campos Novos, a ideia é talvez abrir mais 2 bares em 5 anos. Para tentar diluir toda a venda da produção em bar.
Se for um dia engarrafar alguma coisa, a gente vai fazer lá, tem estilos específicos. Porque Pilsen, engarrafar ou envasar, precisa de uma quantidade grande, que é uma cerveja que tem no mercado e tem várias cervejarias em volta que fazem 200, 300 mil litros, né? Então a gente teria que se prostituir para entrar no mercado do Pilsen. E a ideia é essa, tentar, vamos ver aí como é que vai, montar mais 2 bares na região, aí ver o mercado, a cidade, como é que se comporta para colocar esse bar lá, né? Estamos com o projeto aí, vamos ver como é que vai Campos Novos agora, futuramente provavelmente mais 2 bares para adequar toda a venda e não ter mais pontos de venda, daí vai ser só vai comprar a Savage dentro do bar. A ideia é manter a mesma ideia daqui, né? Seria você ter a experiência de degustar a cerveja, não exatamente onde foi produzido, mas próximo, né? Seria o caminho mais perto, como se você estivesse realmente do lado da fábrica, né? A gente tenta levar essa experiência também para os outros bares. Mas você é daqui? Que doideira, eu sou daqui. Mas não conhecia, não foi lá ainda tomar uma? Não, cara. Não, ele é daqui, cara. Mas eu tenho que ir. Ah, Eu tenho que ir. Dá pra cobrar, mas é casado. Agora que eu sei. mas leva muito junto. A japonesa só toma saque, velho. Só toma saque. O japonês é brava Mas pra beber, vamos comprar uma é garrafa de difícil. saque. Vou comprar uma garrafa de saque. Opa, faz uma cerveja com saque, eu bebo. Jorge já tem também. Tem? Tem. Caraca. Já fizeram. É que eles É falou, bebida mista, tudo né? que, Uma bebida tudo mista. que já imaginaram Cara. colocaram na Tudo que você imaginar já tem cerveja. minha. Já nossa. teve gente que fez com pão de hambúrguer, com batata frita, com óleo, É bolacha. que a batata tem o negócio dela que fermenta Bastante também, amido. né? Cara, Milho. marshmallow. Marshmallow. Colocam junto na maturação. Não sei qual que é o final da cerveja, mas tem gente louca nesse mundo. E teria como fazer uma cerveja, tipo, inteiramente doce. Tipo que nem sei lá, tipo um vinho De cana? doce. De cana de açúcar. É que o problema é que os açúcares que traz o dulçor mesmo, eles são fermentados pela levedura. Então você teria que cortar o processo fermentativo, tipo, quando tá começando ali, você corta para ter ainda esse dulçor residual. Porque o dulçor que sobra, que não é fermentável, ele não é doce, bem doce, né? Ele traz mais corpo do que dulçor, na verdade. E se tu não pasteurizar ou a cerveja antes, adicionar esse dulçor e deixar numa garrafa exposta ao sol, Vai explodir. você vai ter uma bomba. Caraca. A levedura vai continuar Eu consumindo vou esses consumindo. açúcares até... Muito simples de Porque fazer gerando CO2 um atentado terrorista, né? Caraca. Fazer uma Falou? competição de... Não foi tu que Peixe estourou no meio. e deu no teto várias? Estourei uma caixa de cerveja. Nos primórdios, nas primeiras tentativas, né? Deu uma contaminação por invasão nas garrafas. E uma garrafa explodiu e levou a caixa toda, né? Tinha acho que 24 garrafas na caixa. Uma ficou grudada no teto, cena de PVC, entrou no teto. Vamos, rapaziada, estamos na reta final, então foi feita a pergunta da ouvinte. É aquela pergunta que não quer calar, cara. Você tá namorando? Não tá namorando? Eu tinha uma pergunta de um ouvinte E ela também. perguntou o que que te Como que é o inspira nome também. do... Ulisses. O Ulisses perguntou se o Rafael está solteiro. Ai, Uli, tô na pista aí, tá feliz? Meu amigo de infância, cara, amigão, sim. O que inspira vocês? Essa é uma pergunta da Letícia Greneman. A inspiração a minha inspiração pelo menos é trazer coisas diferentes, buscar novos desafios, são realizações, né? Ter uma cervejaria um dia foi um sonho distante, daí um dia foi uma meta e hoje é uma realidade, então é isso que eu sempre vejo, sempre focar em alguma coisa que eu desejo e ir trabalhando para chegar lá, né? A cervejaria não surgiu da noite pro dia, foi um projeto de 10 anos praticamente que construindo aos poucos, no começo muito devagar, até poder acelerar e me profissionalizar, achar um sócio para Um louco pra entrar na ideia. para vir junto e para chegar até aqui, né? E agora aqui é um novo início. Bom, aqui no podcast a gente gosta de saber também um pouquinho sobre a vida pessoal de vocês. Vocês poderiam nos contar um pouco sobre os hobbies?
Cara, eu transformei meu hobby em profissão. Daí agora eu tô em busca de outro aí. Tentei o pedal, não deu certo. Hobby agora, no momento, nenhum, assim, porque não sobra tempo pra fazer outras coisas à parte, né? Tento fazer uma atividade física, alguma coisa, mas senão é sempre em volta... Como também muita obra, é sempre orçamento, cozinha, administração, produção, venda, então... Até nós terminar tudo, deixar tudo rodando certinho pra poder ter os hobbies. Eu queria falar que hoje nosso hobby é fazer orçamento. Fazer orçamento. E se incomodar com os orçamentos. Vocês teriam uma indicação de livro, série, filme ou documentário? Eu vou fazer uma indicação pros cervejeiros caseiros que estão nos ouvindo aí, que é o How to Brew, do John Palmer. É um livro que vale a pena, ele é muito completo, ele tem uma linguagem muito fácil, bem tranquila de compreender e muita informação, é um livro que vale muito a pena. Parte gastronômica, eu ia falar Chef's Table, toda a série da Netflix é muito bacana. E parte de livros é um mundo, daí depende do que tu quiser. Eu tô com uma parte de charcutaria, que é defumados, da harmonização, tem bastante livro assim. Série, essa Chef's Table e Breaking Bad, se alguém quiser assistir uma série boa, é Breaking Bad. Chef's Table eu já assisti alguns episódios, é muito bom. Tem do churrasco, agora saiu uma muito bacana, uma série bem legal. A gente teve alguns entrevistados que nos falaram de alguns passeios e indicaram pra gente lugares legais pra gente visitar aqui na região. Vocês teriam uma indicação de alguma viagem ou passeio pra nós? Como ele falou, Pomerode é um lugar muito bacana para conhecer. Blumenau inteira ali, a região, cervejaria, quem quer cerveja, Blumenau. Tem bastante lugar bonito, bacana para conhecer. Porque ali, além de ter muitas cervejarias ali, tem a rota ali para fazer pedal, né? O pessoal vai muito para lá para fazer. Uma região muito turística ali, Pomerode, Gaspar, Blumenau. Tem o Museu da Cerveja em Blumenau também. E não fica tão longe, né? Não, passo daqui. Por isso que a gente resolveu perguntar, sabe? Porque geralmente as pessoas vêm e falam sobre lugares próximos, né? Que a gente não precisa gastar muito dinheiro pra fazer um passeio, viajar. Trezetilha, se for ver, também é um lugar bacana pra conhecer. Trezetilha, verdade. 3 ou 4 cervejarias, eu acho que tem lá hoje. Se quiser tomar um banho numa banheira com cerveja, você tem uma banheira de cerveja à disposição. Dá pra tomar enquanto banha, não? Dá, tem uma chopeira, eles deixam uma chopeira liberada e mais uma banheira cheia de chope. Opa! Vocês poderiam nos contar uma história marcante? Pode ser sobre a vida pessoal, profissional, pode ser uma história engraçada, uma história de superação, uma história até mesmo lá da Savage mesmo. Vocês é que sabem. Tivemos o roubo do lixeiro. O cara levou o lixeiro. A gente tinha aqueles lixeiros com tampa assim, que tem 2 rodinhas. No início a gente tirava, passou o caminhão e já recolhia. Aí depois botava de manhã lá, tirava de noite. Botava um dia, tirava 2 dias depois. Até que um dia a gente chegou lá, o lixeiro não tava mais. Daí foi olhar nas câmeras, vimos lá. O cara chegou às 5 da manhã com o carro lá, abriu a tampa do sandeiro branco. Botou pra dentro. Meu Deus. Mas isso é uma... Ele quase quis me matar eletrocutado dentro da cervejaria também, isso foi bem marcante. Que foi a gente que construiu bastante parte da infraestrutura lá dentro, elétrica, pintura, hidráulica, lógico, parede, essas coisas não, mas o resto, e numa dessas ele deixou um cabo exposto de energia. Eu fui na frente do container ali, né, que tá as torneiras de chopp hoje, eu fui me abaixar pra mexer, não sei o que ia fazer no fio, e nisso dei com a mão em cima do cabo. E nisso eu achei que foi uma aranha, um bicho que tinha me picado, né? Quando eu olhei era o cabo desencapado lá, o cara quis matar o sócio antes de inaugurar o 100% da firma. Essa é marcante, essa aí não foi chocante. E ainda ia cair como causas naturais, cara. Causas naturais. Ele tava mexendo e fazendo uma instalação, ele morreu. Então, aonde que a gente pode encontrar vocês? Quais são as suas redes sociais? Instagram, Facebook, seriam essas 2 redes hoje que estão
Cervejaria Savage aqui, que é de Curitibanos. Savage Campos Novos, acho que tá no... Pois é, acho que é Savage Campos Novos. Cervejaria Savage. E no telefone 9994-6522. Para encomenda de cerveja, vocês vendem barril, vendem Barril. litro. Vocês vendem pra casamentos? Isso, temos barril de 20, 30 e 50 litros. Daí E vai o, ter e o Rafael que tá solteiro, daí o Instagram particular aí pro pessoal que tiver Corta essa interessado. parte, porque se ela ficar sabendo que ele tá... vai dar briga. Ele não quer se expor. Então, o Rafael M. Graneman, segue lá. Daniel Floss. @ Daniel Floss. Não tem problema. Bom, então em nome de toda a equipe Adenão, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês. Foi uma entrevista muito legal, então muito obrigada. A gente que agradece pelo convite. Muito obrigado. Esperamos ter vocês mais vezes aqui pra frente, com novas histórias, novas conquistas aí pra cervejaria. E fazer essa parceria nossa aí foi muito bom. Eu gostei muito da cerveja. Show de bola. Tem novos clientes aí, novos fãs da cerveja, cara. Muito obrigado Muito mesmo obrigado mesmo pelo convite aí. por ter disponibilizado esse tempo pra nós aí. Show de bola. É isso aí, chegamos ao fim de mais um episódio. Deixa nos comentários o que tu achou dessa história. Curta, compartilhe em nossas redes sociais. Muito obrigada por ouvir o Adenão Podcast. Nos encontramos na próxima quinta-feira. Até lá!